Boa noite. Estamos juntos essa noite para continuarmos a nossa narrativa da história do profeta Jonas. E nós estamos tentando ver, através da narrativa do profeta Jonas, como que alguém que conhece a Deus, a sua presença, a palavra presença do original é a mesma para face. A face de Deus, conhece a intimidade do seu Deus. Um profeta já como Jonas, um profeta experimentado, temos conversado aqui que ele profetizou no reinado de Jeroboão II em Israel e teve um bom conhecimento da presença de Deus, daquilo que Deus revelava a Jonas, mas em algum momento da vida do Jonas, como pode ser conosco, ele prefere a sua própria vontade do que a vontade de Deus. Então Jonas está fugindo de Deus e da sua vontade. Esse é o tema dessas semanas que nós estamos vendo aqui no Âncora, porque para ter a âncora, baseado na fé em Deus, termos esperança, para continuarmos olhando a nossa vida com sentido, para continuarmos vendo Deus como resposta aos anseios do nosso coração, nós precisamos perseverar na presença de Deus e na sua vontade que está na palavra, na Bíblia. Mas esse movimento de fugir de Deus e da sua vontade é comum a nós. Em muitos momentos, parece-me que eu, como Jonas, eu mesmo tento dificultar o entendimento da vontade de Deus. Começo a colocar justificativas, achar que ela é muito enigmática, preciso decifrar bem a vontade de Deus para a minha vida. Há muitos momentos da vida da gente, a gente tem uma certa sensação que o meu desejo nunca vai ser completamente combinar, não vai combinar, o meu desejo não vai combinar com os planos e propósitos de Deus para a minha vida. Então há algum certo medo, um certo temor de viver a vida sob a vontade de Deus, temendo frustração, temendo decepção. Tem pessoas que nem querem desejar ou não querem desejar muito, porque parece que quando oram e olham para Deus, vem sempre as janelas dos céus fechadas, as portas cerradas, portas de chumbo, da onde não vem a graça e a misericórdia. Isso é um pensamento errôneo. Deus não tem prazer em penalizar os seus filhos, Deus não tem prazer em penalizar o seu povo, a sua igreja, você e eu. Fugir da vontade de Deus é estar exageradamente focado na sua própria e obsessiva vontade, da autogratificação, que é o pecado, da autorrealização, que é a natureza humana pecaminosa, da autodeterminação, da autoconfiança. A gente pode usar muitas dessas expressões auto, Porque quando eu uso a expressão autointeresse ou interesse próprio, eu estou focado no que eu penso, no que eu sinto, no que eu quero, os meus anseios cruciais. Então é óbvio que se a minha vida está cercada por esse orgulho, que é o pecado original, nós queremos ser o centro, queremos ser como Deus, e se Deus não cuidar, nós tiramos e colocamos no centro e no trono, que foi a inveja do diabo, porque isso caiu. Então é claro que essa força de vontade focada nos nossos interesses, muitas vezes vão se chocar ao interesse de Deus. Então é isso que o Jonas está nos ensinando, e essas meditações que nós estamos conversando aqui no Âncora, é para incentivar a você a experimentar que a vontade de Deus é a nosso favor, ela é a favor. E o livro de Jonas está na Bíblia, seguramente, os seus 4 capítulos, nessa divisão que foi feita em 4 capítulos, do começo ao fim, o livro de Jonas está revelando que Deus está a favor da salvação.
O livro de Jonas está dizendo que Deus quer que todos sejam salvos. Ele está chamando Jonas para uma missão transcultural. Jonas é o profeta em Israel, mas ele tem que ir para uma cidade que ele não quer ir, Nínive dos assírios, lembra? Né? Inimigos históricos do povo de Jonas. E a semana passada nós vimos que Jonas orou, né, no capítulo 2, uma oração que tem muitos momentos dos salmos ali, vários momentos daquela oração, é quase um salmo, ele retira muitas das frases dos salmos que ele já conhecia, né? E Jonas, ele é colocado por esse peixe que vomitou Jonas em terra firme, numa praia, possivelmente ali no Mediterrâneo, perto do porto de Jope. E o capítulo 3, essa noite, nós vamos compartilhar. O que você pode esperar do capítulo 3? Você pode esperar a mesma atuação de Deus no capítulo 1 e no capítulo 2, no capítulo 3, e principalmente no 3, que Deus está trabalhando para a salvação dos homens. Então, vamos ler e depois vamos compartilhando, né, com você, com esse foco, né, como você pode olhar o livro de Jonas, o centro do livro de Jonas não é o grande peixe, o peixe que engole o profeta que foge de Deus, não. O tema central dessa profecia de Jonas, do livro de Jonas, é um Deus que prioritariamente salva. Misericórdia e graça salvadora. Um Deus que está trabalhando em todos os aspectos para salvar as pessoas que Ele criou e que Ele ama, mesmo sendo assírios, inimigos do povo de Deus, e violentos e impiedosos, um povo rebelde, um povo que não buscava Deus. Deus os amava como nos ama. Ama o pecador, ama nós. Então o capítulo 3, eu vou ler todo e você pode ouvir, né? A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Bom, a partir da oração do capítulo 2, parece que o Jonas, totalmente desobediente do capítulo 1 e 2, que está fugindo, ele tem um reencontro com Deus naqueles 3 dias e 3 noites que ele passa no ventre desse grande peixe. Ele tem um reencontro, um recomeço, e ele se determina a se submeter a não mais a sua vontade, que ele estava fazendo, agora a vontade de Deus. E o capítulo 3 inicia-se como começou o 1. Deus toma a iniciativa. E Deus está tomando a iniciativa sempre nesse livro. Veja bem o que eu percebo, se você também tranquilamente percebe ao ler essa história, quando a gente vai se envolvendo, vai entrando nos meandros, que Deus está
chamando um profeta para salvar um povo corrupto, rebelde, inimigo, violento, o qual não tinha nenhuma busca do Deus de Israel, são pagãos, tinham muitos deuses ali no panteão, na adoração deles, mas Deus vai e pela segunda vez chama o profeta para a sua missão, para a sua vocação, que é pregar aquilo que Deus lhe anunciaria, aquilo que Deus falaria. Então a primeira parada aqui é que Deus está salvando o profeta primeiro, da sua autonomia, está salvando o profeta de viver para si, da sua teimosia, e está salvando o profeta de viver de uma forma etnocêntrica, achando que ele e o seu povo são os únicos que precisam receber de Deus perdão e salvação. Deus está abrindo o coração do profeta, abrindo os horizontes, vendo a missão para todos os povos aqui desde o Velho Testamento. E a segunda vez que Deus faz isso me traz uma clareza de princípio, que a iniciativa da graça traz segunda chance para a nossa vida. Proporciona um recomeço para você e para mim. A graça de Deus ela é tão abrangente, é tão intensa, ela é tão fantástica, que o livro todo traz esse princípio. Por exemplo, como que eu posso ver que Deus está agindo nesse livro? Primeiro que ele vai até um profeta que é seu, lá em Israel, e manda ele para Nínive. Tudo bem que ele vai para Tarsis. Um é a leste, mas ele vai para o oeste, sul da Espanha. Ele vai para o outro lado, sul da Espanha. Mas daí Deus forma uma tempestade, um vento no mar. Olha a graça de Deus, age através de uma tempestade, as provas, as dificuldades. Daqui a pouco Deus age na sua graça e salva uma tripulação toda de marinheiros que não querem jogar Jonas na água. Essa tripulação tem um encontro, há uma espécie de avivamento, um reconhecimento ali naquele navio. Daqui a pouco Deus, da graça, promove o profeta a jogar na água, mas Deus faz com que um grande peixe o engula. Veja você a manifestação da grandeza e da misericórdia de Deus. Um peixe engoliu o profeta. Deus novamente ouve a oração desse profeta no ventre do peixe. 3 dias e 3 noites, Jonas tem um tempo de olhar a sua vida e ver o que ele quer fazer. Ele clama a Deus numa oração de ação de graças, porque Deus o livrou da morte no afogamento, e ele sabe que aquele peixe é um milagre que Deus está dando para Jonas se reencontrar com a sua fé. Mas não basta isso, se você olhar o texto, que vai continuar semana que vem, Deus deixa uma planta nascer para dar sombra, daqui a pouco manda uma lagarta, lá um bicho para comer, daqui a pouco Deus manda um vento oriental, que está no capítulo 4, para dar um calor ali. Então Deus manifesta-se do vento, da lagarta, do arbusto, do peixe, da comissão direta. Por que todo esse movimento? O que Deus quer? Deus quer que os pecadores de Nínive tenham a oportunidade de amá-lo, de conhecê-lo, de se arrependerem, de confessarem seus pecados e terem a sua companhia. Então, o livro de Jonas está na Bíblia para nós reconhecermos que o interesse de Deus não é punir e matar o ser humano, destruir, julgar, condenar. Que a ira de Deus é sobre o pecado, mas Deus providenciou o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que nos limpa do pecado e nos salva. Graças a Deus, porque o livro de Jonas, já no Antigo Testamento, mostra um Deus que providencia. A graça é preveniente, ela vai à frente. Quando nós achamos que estamos fazendo uma coisa, Deus já esteve lá antes, já esteve fazendo todos os preparativos para que eu e você possamos conhecê-lo e amá-lo e viver alegres na sua vontade, sob a sua vontade, sobre a sua poderosa mão. Então a segunda chance é dada a Jonas. A palavra veio a Jonas pela segunda vez. Muitas vezes nós, na nossa vida, Deus nos dá 7 vezes 7, 70 vezes 7 chances, oportunidades, aberturas para nos reaproximarmos
e termos a certeza que podemos ter um recomeço, uma nova postura frente às nossas fugas, frente às nossas teimosias e relutâncias. Então perceba que Deus é por nós, quem será contra nós? Já diz o apóstolo Paulo. A segunda chance dada a Jonas é por misericórdia. É por misericórdia. E Deus tem nos dado, é a prioridade da graça. É a prioridade da graça. E uma frase que você pode sustentar bem esse pensamento é o final da oração de Jonas. Se você olhar o 2:9 da semana passada, ele vai fazendo a sua oração e essa frase é pura verdade, né? Além de bíblica, pura verdade do coração de Jonas, que deve alcançar o seu coração nessa noite. A frase está ali no final do 9. A salvação vem do Senhor. A salvação, o Deus que nós servimos, Jesus Cristo, é um Deus que salva. A salvação vem dele. A resposta certa vem dos lábios de Jesus. A consolação que realmente conforta, a paz que excede entendimento vem de Jesus através do seu Santo Espírito que está sobre a sua vida. Deus ouve a sua oração, Deus vê o seu caso, Deus sabe da sua dor e tem prazer em nos atender, em nos acompanhar, em nos consolar. Nem tudo dá certo para Jonas. Eu gosto desse personagem porque a gente precisa de uns 2, 3 personagens bíblicos, tipo Jacó, Jonas, né? Pessoas Davi, que tiveram muitos acertos, mas tiveram grandes lutas e às vezes tiveram retrocessos na sua caminhada com Deus, quedas, porque é assim que acontece com aquele que segue a Jesus. Nós temos lutas e às vezes ficamos estagnados, às vezes retrocedemos, mas assim que retomamos como Jonas, podemos falar, a salvação vem do Senhor. Que Deus possa estar nesse momento aí na sua casa, no seu coração, dizendo para você, aquilo que você está vendo que parece que não tem salvação, tem salvação. Por quê? Porque Deus é bom, misericordioso, sua graça é irresistível. Ele quer salvar, ele quer responder, porque a salvação vem do Senhor. Então ele dá segunda, terceira chance, ele dá oportunidades pela graça de nós termos fé e esperança nele. Desta vez, o texto diz que, dada a segunda oportunidade pela graça de Deus, Jonas então vai para Nínive e prega aquilo que Deus lhe fala. Então ele vai para a cidade de Nínive. Você vê que o autor diz que é uma cidade extensa, porque tem que percorrer 3 dias, né? E aí há muitos cálculos, há muitas opiniões, mas parece que é uma cidade que deve ter 600 mil pessoas, 600 mil habitantes, né? Diz que as suas muralhas, os historiadores da época, aqui mais ou menos 860 a.C., dava para passar nas muralhas de Nínive 3 carruagens sobre os muros, de tão largo e grandes que era. Então era uma cidade com poderio militar, ela tinha milhares daquelas torres, tinha uma religião instituída, tinha seus sacerdotes. É uma cidade que eu diria assim, das maiores da época. E o profeta vai e prega. Agora, a pregação que Jonas faz não parece ser muito simples para nós. Ele diz assim, daqui a 40 dias Nínive será subvertida ou será destruída. Parece que é algo assim, como esse livro, muito estranho, porque uma palavra só, uma frase, parece que esse profeta vai pregando, vai dizendo, vai anunciando. E há absurdamente e incomum que o povo ouve um estrangeiro, que é um hebreu. E esse povo, veja, o povo é a multidão, é a periferia da cidade,
crê em Deus, versículo 5. Uma pregação simples e uma resposta absurdamente coletiva. A graça veio pelo anúncio que o profeta Jonas, agora mais obediente, prega. E o versículo diz que, por causa da fé, este povo jejua. É das religiões antigas terem o costume de jejuar. Toda religião tem oração, jejum, templos, divindades. Eles jejuam, só que é um jejum, animais também não vão comer. E começa um movimento, imagine uma cidade gigante como essa, que ouve a palavra de um profeta estrangeiro, dizendo que o Deus vai destruir a cidade daqui a 40 dias. O tempo que Deus dá por arrependimento. Deus manda o pregador, manda a mensagem, manda a graça que dá o tempo necessário para essa palavra percorrer as ruas e ruelas de Nínive. Tantos dias são necessários. A espera que Deus está fazendo para que esse povo realmente tenha oportunidade de se ver e se reconhecer como pecador. É tão intenso que isso chega ao palácio. Veja, não chegou no rei a conversão para ele daí fazer o decreto. Já havia na cidade toda essa consciência de que Deus iria destruí-los pelo pecado da violência e da maldade que Jonas estava os exortando a se arrepender. Mas os nobres também fazem o mesmo. Aí o rei faz esse decreto que eu li, dizendo que o jejum é de comida e bebida, de que os animais também têm que se vestir com essa roupa simples, rústica, né? Roupa de saco é uma roupa que você não tem conforto nenhum, é de humilhação, que o povo começa com arrependimento, chega isso no palácio, daí o rei reconhece também, os seus nobres, ministros reconhecem. Então vem do povo para o palácio e do palácio volta um decreto para o povo, aonde todo ser vivo, homens e animais, oram ao Deus de Jonas, Deus que irá destruí-los por misericórdia. A cena que está aqui demonstrada, você pode perceber que é o poder da palavra, que é o poder da ação de Deus para dar oportunidade na sua graça, e que o arrependimento era o propósito de Deus para aquela cidade. Porque se Deus quisesse só destruí-la em sua justiça, na sua ira santa, Deus talvez trouxesse olha, vocês vão ser destruídos, e viria um anjo destruidor e destruiria. Podia ser imediato isso, mas 40 dias é um bom propósito para o arrependimento. E aí você perceba que há um tempo de arrependimento aqui, há uma necessidade daquelas pessoas reconhecerem mesmo a crueldade delas. E 40 dias na Bíblia, né, tem até a campanha dos 40 dias que nós fizemos, mas, por exemplo, tem vários períodos de 40 dias na Bíblia, né? Por isso que vem essas campanhas. Por exemplo, Jesus, quando ressuscitou, ficou 40 dias aparecendo e ensinando, né? Eliseu, fugindo do rei, ficou 40 dias. E aí você vai olhando vários períodos na Bíblia que são 40 dias. E aqui nós temos também, em Jonas, os 40 dias do povo se arrepender e procurar, na humilhação, uma oportunidade. Veja o que diz o rei. Talvez Deus se arrependa e abandone sua ira e não sejamos destruídos. O rei é claro aqui. Ele não tinha um conhecimento de Deus antes, da sua misericórdia, do seu amor. E ele não sabia que 40 dias também foi o tempo que Deus deu na arca para Noé, no dilúvio. Ele não sabia, possivelmente,
que Jesus passaria 40 dias na tentação no deserto, ou Elias fugindo de Jezabel. Ele não sabia que Deus dá um tempo, né, para nós entendermos a sua justiça, entendermos as consequências dos nossos erros e pecados, como Deus, na sua justiça, não aceita uma vida de ofensa e de pecado. Mas 40 dias, para mim, aqui aponta, mais do que o número 40, podia ser 30, podia ser 20, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia e apontam para um tempo de futuro. A partir do dia que Jonas chegou na cidade e pregou que Nínive seria destruída daqui a 40 dias, aponta para um tempo escatológico, um tempo para o futuro, um tempo onde vai ser feita a justiça, um tempo onde Deus vai pesar as coisas e vai trazer as consequências daquilo que nós buscamos, desejamos e fazemos. Então essa grande cidade está em jejum, em oração, vestida de saco, sobre cinzas e esperando a vontade soberana de Deus sobre as suas vidas. Eu paro aqui um pouquinho para refletir, não sei o que você está passando, mas muitas vezes nós estamos esperando a vontade de Deus. E essa vontade de Deus, os seus planos, a sua justiça, a sua correção, a sua vontade, né? Os seus decretos. E esses tempos de espera, apontando para o que o Senhor vai fazer sobre a minha questão, sobre a minha causa. Esse tempo de espera é um tempo precioso também, não é um tempo perdido. E também não é um tempo só de sofrimento. Esse povo está jejuando, esse povo pode estar agoniado, o que Deus vai fazer? Será que Ele vai nos perdoar? Esse povo pode estar da criança ao mais velho, dos animais, até os animais, parece, pelo texto, estão vestidos de saco. Há uma verdadeira humilhação, uma verdadeira busca. E aí me levou a um texto, antes de nós irmos para o final da nossa narrativa, desse tempo que eu estou chamando, um tempo para ver para frente, futuro, tempo de Deus na nossa vida, o Kairos de Deus, que ele é escatológico porque ele ainda vai acontecer algumas coisas sobre nós, no tempo que realmente esse povo foi punido por Deus através do cativeiro lá da Babilônia, né? Do exílio, melhor dizendo. E lá na carta aos exilados de Jeremias, capítulo 29, queria que você ouvisse com o seu coração agora, se essa não é uma palavra para a sua vida, nesse tempo que nós estamos de espera, também de socorro de Deus e de salvação. A salvação vem de Deus para aquilo que estamos passando como mundo, como nação, como família, como pessoa. E a carta que Jeremias escreve para esses que estão sendo levados por Deus para a Babilônia, para ficarem lá, ou já foram levados, e aqui há uma carta para eles. O profeta diz assim, diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos de Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Aqui está muito claro que Deus é que tem os planos certos para a nossa vida. Está dizendo aqui que eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperar, de dar-lhe esperança e um futuro. Então, planos de esperança e planos de um futuro é Deus que nos dá.
Essa é a boa vontade de Deus que nós temos que nos agarrar e permanecer com ela, não fugir disso. Porque mesmo para um povo que estava exilado, ia ficar 70 anos para essa correção, para esse recomeço, Deus está dizendo que Ele que tem planos certos para as nossas vidas. Você precisa esperar, entendendo que os planos de Deus são de futuro, aqui diz, planos de esperança. Vocês vão me encontrar, ele está dizendo, quando me buscarem de todo o coração, prioritariamente, buscando a vontade de Deus e a sua presença, já no começo das nossas questões. Também diz que vocês me procurarão e me acharão, porque é um Deus que permite ser encontrado. Nós temos um Deus que anseia em ser encontrado, em ser buscado. É um Deus que não tem planos de destruição e morte apenas para Nínive, mas dá a Nínive um decreto, uma exortação. Vocês serão destruídos, sim, porque a sua maldade chegou até os céus. Essa é a palavra do texto do profeta Jonas. Mas quando dá os 40 dias, ele está dando oportunidade de arrependimento. O arrependimento do nosso ser, do nosso coração diante de Deus é a alegria de Deus. O arrependimento é a alegria de Deus. Por isso que ele está dizendo aqui em Jeremias que eu tenho planos de futuro para você, eu tenho planos de esperança para você. Venha para mim, venha para a minha presença, que você vai me encontrar, você vai ter resposta, você vai ter recomeço. Essa palavra Deus cumpre realmente, né? Jeremias está anunciando isso para os exilados, e lá em Daniel vai ler isto e vai relembrar o povo de que Deus os traria de volta à sua terra, e o fez, e cumpriu isso depois dos 70 anos da Babilônia. Seu coração está esmorecido? Pode ser. Seu coração está com interrogações e questionamentos? Pode acontecer. Seu coração se acha distante de Deus, com medo da sua vontade, fugindo de Deus e da sua palavra? Às vezes acontece também conosco. Mas Deus vai trazer uma oportunidade da graça e dizer, olha, daqui a 40 dias, será que não é bom você retornar antes disso? Será que não é bom você voltar para mim? Será que não é bom você abrir mão dos seus desejos e confiar nos desejos de Deus para a sua vida, que são os melhores? Será que não é bom você entregar esse conflito, essa questão impossível de resolver, e deixar que eu vou fazer a minha vontade, mesmo que não seja a vontade humana, mas que se faça a vontade de Jesus, divino? Esse texto termina com uma palavra e um pensamento, Deus falando para si mesmo, que não é muito complicado de entender, se você pensar que os 39 dias, os 40 dias, esse processo todo de Jonas pregar, é um convite para a salvação. Deus está esperando esse povo. A resposta deles, eles podiam dizer, não, vamos continuar e matar o profeta, o exilar, jogar Jonas fora da sua fronteira. Dizer, não, vamos continuar como estamos fazendo, vamos continuar seguindo a nossa vontade. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Há um abandono pelos ninivitas da sua forma de pensar, sentir e viver. Há um arrependimento aqui. Se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Essa coisa do arrependimento de Deus, eu queria que você pensasse um pouco. Deus não é instável. No livro
Não está dizendo que Deus é instável, né? Ah, mas então Deus pensa uma coisa, daqui a pouco muda. Não. O que eu penso, e que o profeta aqui está relatando, é que desde o começo do livro, o desejo de Deus é a salvação dessa nação, a Síria. E que, devido ao pecado deles, Deus estava abrindo o tempo da graça, um tempo e um espaço para eles terem oportunidade, como faz com as nossas vidas hoje. Deus não quer ninguém perdido, condenado. Aliás, nós já estamos condenados se não entendemos a salvação em Jesus Cristo, que é plena e completa, suficiente em Jesus. O que está dizendo aqui que Deus, na sua soberania, no seu grande amor, nos dá liberdade de reagirmos à graça, com fé ou com incredulidade, com arrependimento, que é a alegria de Deus, ou com a dureza do nosso coração, que é a teimosia, a arrogância, o orgulho. E que aqui, nesse capítulo 3, essa nação se rende. Essa nação se dobra. Então a justiça de Deus está cumprida dentro daquilo que a sua justiça, na sua ira, pedia a punição desse povo. Porque diz que eles não vão, eles querem abandonar os seus maus caminhos, né? Então Deus é totalmente livre e soberano aqui. Deus foi totalmente gracioso, livre e soberano, e foi ontem, é hoje, será amanhã, de fazer aquilo que o seu coração e sua mente estabelece sobre a sua vida e sobre a minha vida. E a gente pode ficar um pouco surpreso e pasmo com isso, dizer, nossa, hein? Deus deu os 40 dias e realmente aconteceu o arrependimento e salvação dos ninivitas. E você pode dizer, então, Jonas ficou vibrando com isso. Não, Jonas, eu me pareço muito com Jonas, porque Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso. Esse é para a semana que vem, não é? Jonas era desobediente, ficou obediente, mas parece que a obediência de Jonas não chegou lá no fundo do seu coração, porque talvez Jonas temia que, conhecendo Deus no seu poder, na sua justiça, cumprindo os seus propósitos soberanos, porque Deus é único, e ele não é estável no sentido de ficar se arrependendo do mal, o mal para Deus vai ser punido sempre, é o pecado, mas que Deus abre oportunidades. Ao lado da maldade dos ninivitas, Deus pregou, usou o profeta para pregar. E Jonas ficou profundamente insatisfeito, porque não era esse o plano, que esse povo pudesse conhecer a Deus da misericórdia e ser salvo, porque Jonas temia que algo assim pudesse acontecer, um milagre desses pudesse acontecer, que a misericórdia triunfa sobre o julgamento, a graça triunfa sobre a legalidade, o amor triunfa sobre os rígidos como Jonas, os etnocêntricos, que Deus é surpreendentemente Deus de toda a salvação. Então deixamos aqui Jonas na sua ira, tristeza, furor, mas com certeza no coração de Deus, que trouxe oportunidade, houve alegria. Enquanto Jonas está triste e enfurecido, porque a sua profissão profética foi ouvida e foi recebida, e Deus não vai mais destruir esse povo, porque Deus não tem prazer na destruição e sim na salvação. Então convido a você a manter firme o seu coração nesses tempos, porque nós temos um Deus grandioso que chama você para perto em dias difíceis, que chama você para a comunhão em tempos duros como estamos passando. Nesse momento nós podemos orar. Você tem
aí os seus motivos de oração, você pode enviar para o WhatsApp da igreja, não é? E vamos pôr nas mãos de Deus, né? Conhecendo através de João desse Deus que faz impossíveis pela sua graça. Persista, não desista de cumprir, de se submeter à vontade do Deus da graça. Vamos orar. Senhor, eu agradeço porque a Tua palavra nos dá esperança e vida. Que lendo essa história, conversando sobre essa história, sabemos como o Senhor ama nós, os pecadores, e como o Senhor tem feito provisão da graça, tem provido, Senhor, recursos, tem nos dado o perdão. Tua misericórdia renova-se a cada manhã, tem nos assistido nesses dias, às vezes que temos cansado de esperar talvez uma resposta das tuas mãos. Senhor, renove a nossa esperança para esses tempos. Traga para o nosso coração o renovo, Senhor, através do teu Santo Espírito. Traga, Senhor, para o nosso íntimo algo especial, que nós possamos entender que o Senhor está no controle da história. Está no controle, Senhor, dos nossos desejos. O Senhor está ouvindo aquilo que estamos suplicando. Senhor, derrama sobre nós a tua paz. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Então, nós estamos terminando mais esse tempo âncora. Semana que vem vamos terminar aí a reação do profeta Jonas, não é? Então, desejamos a você uma noite ainda na presença de Deus abençoada. Amém? Tchau, então. Até a semana que vem.